Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus para você que me assiste neste dia. Eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração, em meio a tantas coisas que têm acontecido sobre a face do mundo. Mas eu gostaria de estar junto contigo, folheando a minha Bíblia, a tua Bíblia, para que nós venhamos neste momento ouvir a voz de Deus. Eu gostaria de convidar você a refletir em 6 tópicos, o qual eu vou trazer neste momento, para que venhamos meditar, para que venhamos, em nome de Jesus, receber de Deus uma palavra de ânimo nesta manhã, ou neste dia. Eu não sei a que horas você vai ver esse vídeo. Você sabe de que forma eu e você devemos nos apresentar a Deus? Aleluia. O livro de Miqueias, no capítulo 6, o versículo 6, a Bíblia nos diz: com que apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? É uma pergunta. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Olha, não com justiça própria, pois ela é impura. Nós não devemos nos apresentar a Deus com justiça própria, porque ela é impura. Vejamos o livro de Isaías, no capítulo 64. Isaías 64, versículo 6, nos diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a flor, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaías 64, versículo 6. Então, de que forma nós devemos nos apresentar a Deus diante desse versículo? Não com justiça própria, porque Deus é a própria justiça. É Ele que limpa o imundo. É Ele que retira as fagulhas, os carrapichos, a sujeira. Ele que liberta. Isso não é cabível ao homem, mas sim ao poder de Deus. Então nós devemos nos apresentar a Deus com humildade, com mansidão, e pedir para que Ele venha trabalhar nas nossas vidas. Nós também não devemos nos apresentar a Deus com ofertas como as mencionadas no texto de Miqueias, no capítulo 6, o versículo 7, que nos diz a seguinte expressão: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? De forma alguma. Porque Deus, Ele não quer esse sacrifício. O sacrifício que Deus quer é que nós venhamos a nos doar para Ele, nos santificar, nos preparar, nos separar das coisas horrendas deste mundo. Então nós não devemos nos apresentar a Deus com sacrifícios de tolos, mas nos apresentar a Ele com vestes limpas, com as nossas mãos cheias, purificados na presença do Senhor. Não com obras mortas. Hebreus, versículo 14, do capítulo 9, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? Então nós não devemos nos apresentar a Deus, nós não devemos apresentar a Deus com justiça própria, porque Ele é a própria justiça. Não com ofertas como as mencionadas aqui no texto de Miqueias, no verso 7 do capítulo 6, que eu acabei de ler. Não com obras mortas, como diz Hebreus, e não com religiões sem o mediador Jesus. Veja o livro de João, no capítulo 6, o que a palavra do Senhor nos diz nessa manhã. E o versículo... João 14, versículo 6, melhor dizendo, que nos diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos um mediador, Cristo Jesus. Apenas como pecadores que confessam o seu pecado é a forma que nós devemos nos apresentar a Deus, como pecadores. O que Lucas nos traz no capítulo 18 e o versículo 13
Aleluia. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, ó pecador. Viu? Que forma linda de se apresentar a Deus. Como nos apresentarmos a Deus? Apenas confiando na salvação por Jesus Cristo. Vamos para Romanos, no capítulo 10. E vamos ver o que diz o versículo 9 de Romanos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E Atos, ali no capítulo 16, o que diz a palavra para nós? Capítulo 16, versículo 31, meus queridos e queridas, que nesta manhã maravilhosa, neste dia nos ouve. O versículo 31 diz: responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então, a forma de nos apresentarmos a Deus é esta. Não com as nossas próprias justiças, não com as ofertas de tolo, não é? Não com obras mortas, não com religiões de qualquer maneira, mas sim através de Jesus, mediador entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nos apresentarmos como pecadores, porque Ele sim é o Deus que tem visão, é o Deus que tem provisão, é o Deus que opera milagres e maravilhas. Amém? Amados, Deus é um Deus zeloso que não dá sua honra a nenhum outro. Nós não podemos esquecer disso. Deus é um Deus vingador. Você já viu ali o exemplo de Faraó no livro de Êxodo, no capítulo 14, verso 21, e também sobre Herodes? Ali em Atos 12, 23. Deus, amados, é um Deus tardio para se irar. Tempo de Noé, no versículo 3 do capítulo 6, a gente vê isso com muita clareza, né? Deus, amados, é um Deus poderoso que tem muitos meios para exercer julgamento. O versículos 3 ao 6 do livro de Naum, no capítulo 1, fala sobre esse assunto, né? Deus é um Deus bondoso para com os seus. E Deus é fortaleza na angústia. Deus é um Deus que conhece os que nele confiam. E Naum, ele já descrevia Deus como um Deus bom. Como um Deus que nos alegra. Como um Deus de fortaleza segura, de refúgio na tempestade. Um Deus que conhece todos os nossos caminhos e todas as nossas necessidades. Então não se esqueça que o sacrifício para Deus é apresentarmos a Ele pedindo misericórdia pelos nossos pecados. Porque Jesus, filho dele, é mediador entre Deus e os homens. Amém? Que Deus em Cristo nesta manhã te abençoe, te cubra com as suas mãos maravilhosas, te sustente, te fortaleça, te capacite, te erga, te ponha de pé. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Pastor Alzenir de Oliveira. Deus te abençoe de uma forma especial. Amém?